Olá, galerinha, tudo bem? Pessoal do 8º ano. Vamos lá dar continuidade às nossas aulas. Bom, antes de começar o conteúdo, eu vou explicar sobre o que é que eu vou falar. Porque vocês podem achar estranho, gente, a professora vai tratar de outro assunto. Mas é como eu fazia na sala de aula. Explicava aquelas questões da parte de interpretação de texto, o estudo do texto. Então, o assunto de hoje, né, das duas aulas que vão seguir na segunda, ou seja, os assuntos, vão ser referentes aos assuntos de interpretação, do estudo do texto. Lembra quando a gente faz a prova? Não tem lá sempre um textinho e as questões sobre ele? Então, é sobre isso que eu vou tratar hoje. Vou fugir um pouco da questão da gramática, da língua, e vou tratar do assunto de interpretação, um gênero, né? Na verdade, vou tratar dois gêneros textuais, que é a notícia, né? Nessa aula, e na próxima aula, né, eu vou tratar o outro gênero, certo? Então, para não achar estranho, para não confundir com essa questão de redação, é só vocês lembrarem que a professora explicou sobre a questão da interpretação de texto. É o que é dado a vocês lá no livro de vocês. Isso é conteúdo do módulo 2, não esqueçam, certo? Bora lá? Vamos lá dar continuidade a esse conteúdo, certinho? Bom, nós vamos tratar do tema notícia. E o que é a notícia? É um gênero jornalístico informativo que trata de assuntos ou temas reais, atuais ou que ainda vão acontecer. Informativo, que nos informa, né, nos deixa a par de todas as situações, da maioria das coisas que a gente quer saber. Seja de assuntos agradáveis ou seja de assuntos desagradáveis, mas nos deixa informado sobre o mundo, né, sobre os acontecimentos. Ele tem que ser um tema real e atual, óbvio, porque o jornal ele é informativo para o público, né? Ele vai tratar de uma forma mentirosa ou vai mentir sobre alguma informação? Pode até acontecer, né? Mas eles geralmente eles retratam logo quando comete algum erro. O importante é que eles passem uma informação para o público de forma real e atual. Todos os dias ele tem que atualizar aquelas informações, certo? Mesmo que sejam as informações repetidas. Isso no jornal que é televisionado. No jornal impresso, né? O jornalzinho que nós compramos, que chamava antigamente, na época da minha mãe e do meu pai, o jornaleiro, né? Entregava ou ia comprar nas banquinhas de revista. Meu pai ainda tem esse hábito de ler jornal. Eu não tenho esse hábito porque é mais fácil ir em outros meios e procurar ou assistir em casa, né, na televisão. Então, veja só, nós vamos tratar do assunto da notícia na questão do papel, do impresso lá, certo? Para o televisionado, ele não tem muita, vamos dizer assim, não tem muita característica, o enfoque, não é? Porque lá é o jornalista falando, os repórteres e tal, né? Os entrevistados, então ele não tem uma temática, ele segue uma outra linha. Então, vamos ver cada parte de um jornal. A finalidade dele é relatar um fato novo e informar, como eu havia dito. Suporte ao veículo. O que vem a ser isso? Suporte ao veículo é um meio pelo qual as notícias chegam até a gente. Até que ponto eu vou saber, como é que eu vou saber da notícia? Em quais meios vai chegar até a minha notícia? Não é? Então ele vai chegar através do jornal, que é isso que eu estou falando, não é? Que nós vamos trabalhar, das revistas, televisão e internet. Tem rádio também, né? Mas assim, é mais os idosos que ficam lá escutando lá, né? Pelo radinho e tal, né? Quem tem essa mania ainda, mas geralmente é os idosos. Vocês, jovens, não têm esse hábito de pegar o radinho lá e escutar, né? Talvez escutem seus avós, vejam seus pais fazendo, mas vocês não têm esse hábito. Então, o suporte pelo qual chega até nós, né, suporte ou veículo, é por esses meios mais rápidos, né, que é a televisão, que é a internet, que é o que nós utilizamos bastante, a internet, revistas, né,
e o próprio jornal em si. Então, vamos continuando. Vamos continuar a falar ele. Qual é a estrutura do jornal? Lead e corpo da notícia, certo? O que vem a ser lead? Consiste normalmente no primeiro parágrafo da notícia e é a parte que apresenta um resumo em poucas linhas, no qual aparecem respostas às questões que são fundamentadas no jornalismo. O lead, ele dá algumas informações principais, isso no primeiro parágrafo. Para quê? Para que se possa destrinchar o resto, todas essas informações dadas no lead, possa destrinchar no corpo da notícia. Que perguntas são essas que são, vamos dizer assim, relatadas na parte do lead? O que são os fatos? Quem, a pessoa com quem aconteceu, pode ser animais ou objetos, porque o jornal ele é abrangente, ele trata de tudo, né? Quando ocorreu, né? Só a data, o dia, a hora, o lugar onde ocorreu, como e por quê. Então, no lead, ele dá todas essas informações. Lá no primeiro parágrafo, ele dá essas informações para que estimule a pessoa a ler o jornal. Porque é aquela questão, você lê uma coisa que você se agrada. Se você vê uma capa de um livro, você vai começar a ler quando você se agradar, né, do que está ali, pelo menos na capa. Então, no jornal, ele faz isso, faz esse pequeno resumozinho, né, lá no primeiro parágrafo, dando essas informações. No corpo da notícia, né, o leitor encontra informações mais aprofundadas e detalhadas, ou seja, tudo que ele informou lá no lead, o que, os fatos, com quem, como, porquê, onde, quando, toda essa informação vai vir mais detalhada, certo? No corpo da notícia, é onde é a partezinha maior, né, do jornal. Então, é lá que vai se detalhar tudo. O que é a manchete? É o título, né? Qual é a função da manchete? É apresentar a informação central do texto, de modo que chame a atenção do leitor. Lá, em letras bem grandes, né? Fica lá bem legível, para que o leitor possa ver e procurar aquilo que ele tem mais interesse. Geralmente, a manchete é o foco mais importante que está tratando no jornal naquele momento, naquele dia. Subtítulo é a partezinha lá, miudinha, né? Que é do título lá, um complementozinho do título. Com informaçãozinha importante, né? E chama atenção. Então, eu coloquei aqui para vocês perceberem o seguinte, né? Antitítulo, que é esse bem pequenininho aqui. Esse é a manchete, que é o título, né? Subtítulo, tá vendo aqui? Ou linha fina, né? Lead, lembra que eu falei lead ou lead, né? Tanto faz. Essas informações aqui tem aquelas perguntas. O que, como, quando, né? Todas aquelas informações, o porquê. E aqui, todos esses parágrafos são o corpo da notícia. Ou seja, é aonde eu destrinchei tudo isso aqui. Certo? Eu destrinchei no lead toda aquela informação. Gente, a escrita pode ser assim ou daquela forma que estava anteriormente, certo? A escrita pode ser das duas maneiras. Então, tudo que foi colocado nesse primeiro parágrafo vai ser destrinchado nesse outro parágrafo. Então, ali foram dados todos os detalhes, né, do lead, ok? Qual é a linguagem? Ela tem que ser impessoal, ela tem que ser objetiva e exige a norma padrão, a norma de acordo com a culta da gramática. A linguagem impessoal, como eu havia já explicado a vocês em sala mesmo, que a linguagem impessoal é aquela que não há opiniões, né? Por isso ela é objetiva, escrita em terceira pessoa. Ok? Compreendem aí? Para finalizar, nós temos a agenda, não é? Gente, então,
toda essa parte de interpretação do texto foi dada para vocês, para que vocês pudessem responder as questões de interpretação. Logo no primeiro exercício, vocês têm essa questão de interpretação. Então, é importante que vocês também façam esse acompanhamento. Não acumule as atividades, tá ok? Eu espero que todos estejam bem e até o nosso próximo vídeo. Cheiro!